Antes de qualquer palavra sair dos nossos lábios, antes de qualquer pedido ou clamor, é preciso aquietar o coração. Há momentos em que a alma precisa parar, respirar fundo e se lembrar de algo essencial. Deus já estava agindo antes mesmo de você existir. A nossa oração não começa em nós, ela começa no coração eterno de Deus. Declare isso com fé agora. Escreva amém nos comentários se você crê que é aceito e redimido em Cristo. Deus não apenas te escolheu, te adotou, te aceitou e te redimiu. A palavra revela que Ele também te selou. Efésios 1:13 declara que, depois de ouvir a palavra da verdade e crer em Cristo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Isso significa que a sua vida carrega uma marca espiritual que não pode ser apagada. É porque o Senhor nos ouve. Obrigado porque a nossa oração não cai no vazio. Em Cristo temos acesso, temos perdão e temos esperança. Confiamos que aquilo que foi orado aqui está debaixo da tua graça e do teu cuidado. Tudo o que o Senhor realizou por você em Cristo não teve início no madeiro da cruz. A cruz foi a revelação visível de um plano muito mais antigo. Antes que o mundo tivesse forma, antes que o tempo fosse contado em dias e noites, Deus já havia decidido amar você. A obra de Jesus não é um improviso divino, mas o centro do plano perfeito de redenção, restauração e adoção. Quando olhamos para tudo o que Efésios capítulo 1 revela, enxergamos um Deus intencional. Um Deus que abençoa, escolhe, adota, aceita, redime e sela. Nada foi feito por acaso. Tudo foi realizado por amor. A sua fé não está sustentada em sentimentos instáveis, mas em promessas eternas. Que o teu Espírito trabalhe profundamente em nós, moldando nossos desejos, fortalecendo nossa vontade e alinhando nossas escolhas à tua verdade. Não queremos viver movidos por sentimentos passageiros ou conveniências pessoais, mas por obediência sincera. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo não são apenas eventos históricos. Eles são a prova viva de que Deus entrou na história para resgatar filhos, curar identidades quebradas e reconduzir corações ao seu propósito original. Em Cristo, Deus não apenas resolve o problema do pecado, Ele reconstrói a nossa posição diante dele. Essa verdade muda a forma como você enfrenta lutas, tentações e dias difíceis. Você não luta para vencer. Você luta a partir de uma posição de vitória. Não para ser de Deus, mas porque já pertence a Ele. O Espírito Santo em você é a prova viva de que o céu investiu na sua vida. Que a nossa vida declare: não é sobre a nossa vontade, é sobre a tua vontade. Não é sobre o nosso conforto, é sobre a tua glória. Que Cristo viva em nós de forma visível, real e transformadora. A palavra declara em Efésios 1:3 que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso muda tudo. Você não ora tentando convencer Deus a te abençoar. Você ora a partir de uma posição de alguém que já foi abençoado. Em Cristo, o céu já se abriu sobre a sua vida. Ser selado é ser identificado como propriedade de Deus. O Espírito Santo em você é a presença viva do Pai, habitando no seu interior. Ele não é um visitante ocasional. Ele é a garantia de que aquilo que Deus começou na sua vida será levado até o fim. Deus não abandona obras pela metade. Mesmo em tua santidade e justiça, o Senhor nos olha com compaixão. O Senhor nos perdoa repetidas vezes, mesmo quando falhamos novamente. A tua misericórdia nos alcança todos os dias, e a tua paciência nos sustenta quando estamos fracos. E paz com Deus, acesso à sua presença, o Espírito Santo habitando em você, a promessa da vida eterna e uma nova identidade como filho. Nada disso é mérito humano. Tudo isso flui da graça de Deus revelada em Jesus. Você não está esquecido. Você está incluído no plano eterno do Pai.
Filipenses 1:6 afirma que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mesmo quando você se sente fraco, confuso ou cansado, o Espírito Santo continua trabalhando. Ele guia, consola, corrige e fortalece. Você não caminha sozinho. Deus habita em você. Decidimos seguir o caminho estreito que conduz à vida, mesmo quando ele exige renúncia. Decidimos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente e seguir Jesus, não apenas em momentos públicos, mas nos dias comuns, nos bastidores da vida, quando ninguém vê além de Deus. Essa escolha não está fundamentada no seu desempenho, mas na graça de Deus. Não foi a sua fidelidade que te colocou em Cristo, foi a fidelidade dele. A palavra confirma isso em 2 Timóteo 1:9, dizendo que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Isso quebra toda a tentativa humana de merecer aquilo que só pode ser recebido. Remove de nós todo o desejo que nos afasta da tua presença. Arranca a raiz do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Preenche nosso interior com a tua verdade, para que reconheçamos as mentiras que tentam nos seduzir e tenhamos discernimento para rejeitá-las. Que essa verdade desça da mente para o coração agora. Escreva amém nos comentários como um ato de fé e gratidão por tudo o que Deus já fez por você em Cristo. A adoção fala de pertencimento, de nome, de herança e de relacionamento. Em Cristo, você não é apenas alguém perdoado à distância. Você é recebido de braços abertos. O pecado havia separado a humanidade de Deus desde o início, rompendo a comunhão com um Deus santo. Mas na cruz, Jesus tomou o nosso lugar, carregando sobre si cada culpa, cada queda e cada rebelião. A tua palavra nos ensina a não sermos moldados pelos padrões deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Por isso pedimos, renova nossos pensamentos, alinha nossos valores aos teus, corrige o que precisa ser corrigido e fortalece aquilo que vem de ti. Quando a palavra começa a revelar o que Deus fez por você em Cristo, ela vai ainda mais fundo. Não se trata apenas de bênçãos recebidas, mas de uma decisão eterna tomada a seu respeito. A Escritura afirma em Efésios 1:4 que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso significa que o olhar de Deus sobre você veio antes do seu primeiro passo, antes do seu primeiro erro e antes de qualquer acerto. Nossa identidade não é construída a partir dos erros cometidos, nem das feridas sofridas, nem das opiniões das pessoas. Ela é firmada naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Pertencemos a ti. Fomos comprados por um preço e chamados pelo nome. Antes que você pudesse escolher Deus, Ele já havia escolhido você. Antes que sua história tivesse capítulos bons ou ruins, o amor do Pai já estava decidido. Você não é um acaso, não é um plano B, nem um erro corrigido às pressas. Você é fruto de uma escolha consciente, feita em amor, com um propósito claro. Permita que essa certeza fortaleça o seu coração hoje. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus continua presente e ativo dentro de você. Queremos amar o que o Senhor ama e rejeitar tudo aquilo que nos separa de ti. Que o nosso coração pertença por completo ao Senhor, sem divisões, sem reservas e sem negociatas espirituais. Ensina-nos a viver crucificados com Cristo, onde o ego perde força e a vida de Jesus se manifesta em nós. Que não vivamos mais dominados pela carne, mas conduzidos pelo Espírito. Dá-nos graça para dizer não ao pecado, mesmo quando a tentação parece forte, e força para carregar a cruz todos os dias, com fidelidade. Ser escolhido por Deus não significa uma vida perfeita, mas uma vida separada para Ele.
Significa viver sabendo que sua identidade não nasce das opiniões das pessoas, das marcas do passado ou das falhas que você carrega. Sua identidade nasce da decisão eterna de Deus de te amar e te chamar para perto. Essas verdades nos convidam a pausar e agradecer. A cruz não foi o fim da história, foi o começo de uma nova vida. O túmulo vazio é a confirmação de que o pecado e a morte foram vencidos. E o Espírito Santo em nós é a prova diária de que Deus permanece conosco. O passado foi perdoado, o presente está seguro em suas mãos e o futuro está guardado em Cristo. Oramos no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo. Amém. Deus te escolheu para viver em comunhão com Ele, para refletir sua santidade e caminhar envolvido pelo seu amor. Essa verdade não gera orgulho, gera rendição. Não produz arrogância, produz gratidão. Quando entendemos que fomos escolhidos, paramos de viver tentando provar valor e começamos a viver respondendo ao amor que já nos foi dado. A Escritura diz que devemos sair do meio do sistema que se opõe à tua verdade e viver como teus filhos. Não para isolamento, mas para transformação. Não para orgulho espiritual, mas para testemunho. Que essa verdade se torne prática no nosso dia a dia. Declaramos que a nossa vida está nas tuas mãos. O passado foi redimido, o presente está guardado e o futuro pertence a ti. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Permita que essa verdade cure feridas antigas e silencie acusações que ainda ecoam na sua mente. A obra de Deus em Cristo não termina na adoção. A palavra continua e afirma algo poderoso. Em Jesus, você é aceito. Efésios 1:6 nos diz que fomos feitos aceitos no amado, não por esforço próprio, mas para o louvor da glória da graça de Deus. Isso significa que a aceitação que você tanto procura já foi concedida em Cristo. Pai, por seres refúgio para os cansados e Pai para os que se sentem sozinhos. Muitas vezes não percebemos o quanto o Senhor nos protege. Quantas armadilhas foram desviadas, quantas batalhas o Senhor lutou por nós em silêncio. Se não fosse a tua mão, não sabemos onde estaríamos hoje. Declare isso com fé agora. Escreva amém nos comentários se você crê que foi escolhido por Deus em amor. A palavra não para ao dizer que você foi escolhido. Ela avança e revela algo ainda mais profundo. Você foi adotado. Efésios 1:5 declara que Deus nos predestinou para a adoção como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade. Isso significa que Deus não apenas te resgatou do pecado, Ele te trouxe para dentro da família. Que essa consciência nos leve à humildade e à confiança, sabendo que estamos guardados por um Deus que não falha. Que o nosso coração seja totalmente dedicado ao Senhor. Que haja em nós um amor profundo pela Tua presença, uma sede constante pela Tua justiça e um desejo sincero de permanecer em Ti. Queremos dar fruto, não por esforço humano, mas porque estamos ligados à videira verdadeira. A Escritura afirma em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso quer dizer que a troca foi completa. Ele levou a nossa culpa para que recebêssemos a sua justiça. O que nos afastava foi removido e o que nos faltava foi concedido. Pai, a viver de modo que nossas palavras, pensamentos, escolhas e desejos revelem que pertencemos a Ti. Que a nossa vida fale mais alto do que discursos, que a nossa postura revele o caráter de Cristo, mesmo quando ninguém está olhando. Se essa oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários, como um ato de fé e entrega ao Senhor. Por causa desse sacrifício, você tem acesso ao Pai. Você não precisa mais se esconder, nem se aproximar com medo. Romanos 8:15 nos lembra que recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Esse clamor não é religioso, é relacional.
É o grito de quem sabe que pertence. Se essa oração reflete o seu desejo de viver separado para Deus, escreva amém nos comentários. Pai, nós te agradecemos porque a nossa identidade não está perdida. A tua palavra declara que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Fomos chamados para fora das trevas e conduzidos para a tua maravilhosa luz. Essa verdade redefine quem somos e como vivemos. Quando Jesus afirma em João 14:6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele não está fechando portas. Ele está revelando a porta que já está aberta. Por meio do seu sangue, a vergonha é coberta, o passado é lavado e uma nova história começa. Em Cristo, você foi trazido para casa. Não somos esquecidos, nem abandonados. Somos escolhidos, somos teus. Ajuda-nos a lembrar disso nos dias em que as vozes do passado tentam nos rotular e quando as circunstâncias tentam nos diminuir. Que a tua voz seja sempre a mais alta dentro de nós. Que essa verdade cure qualquer sentimento de rejeição e solidão que ainda exista no seu coração. Permita que essa verdade silencie toda voz de acusação que ainda tenta te prender ao que já foi perdoado. É a partir desse entendimento que a oração se torna mais do que um pedido. Ela se torna um relacionamento. Quando reconhecemos o que Deus já fez, nosso coração se alinha à sua vontade. Não oramos para convencer Deus a agir. Oramos porque confiamos em quem Ele é. Que tenhamos fome e sede de justiça. Que o nosso maior desejo seja agradar ao Senhor. Ensina-nos a permanecer em Ti, a depender de Ti e a reconhecer que sem Ti nada podemos fazer. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare que você é filho amado de Deus. Escreva amém nos comentários se você crê que é selado pelo Espírito Santo e pertence a Deus. Quando essas verdades se tornam claras, o coração é naturalmente conduzido à adoração. Não uma adoração apenas com palavras, mas com reconhecimento profundo de quem Deus é e do que Ele fez. Somos ricos no Senhor, não por aquilo que possuímos, mas pelas bênçãos espirituais que jamais podem ser roubadas, perdidas ou destruídas. O mundo condiciona valor a desempenho. Deus libera a aceitação por meio da graça. Em Cristo, você não é tolerado, você é recebido. Não é apenas suportado, é amado. A rejeição que o pecado produziu foi quebrada na cruz. Em Jesus, você não vive tentando se encaixar. Você vive a partir do lugar onde já foi acolhido. Se você crê que sua identidade está firmada em Deus, escreva amém nos comentários. Espírito Santo, nós pedimos que abras o nosso entendimento. Ensina-nos a enxergar com clareza que não existe vitória verdadeira longe de Cristo. Não há liberdade plena quando o coração está dividido. Não podemos servir a dois senhores, nem viver com um pé na luz e outro na escuridão. Efésios 1:7 declara que nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Redenção significa que um preço foi pago. Aquilo que estava preso foi libertado. O que estava perdido foi resgatado. O sangue de Jesus resolveu de uma vez por todas a dívida que nos separava de Deus. Hoje declaramos que o Senhor é o único dono do nosso coração. Não queremos ser governados por dinheiro, conforto, sucesso ou pela aprovação das pessoas. Escolhemos Cristo, escolhemos a verdade, escolhemos a luz. Por isso, a palavra afirma em Romanos 8:1 que agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A culpa que insistia em te acusar perdeu autoridade. Você não se apresenta mais diante de Deus marcado pela falha, mas coberto pela graça. O passado não define mais a sua posição, a cruz definiu. Se essa decisão reflete o seu coração hoje, escreva amém nos comentários e declare que escolhe viver para Cristo. Senhor, reconhecemos que até o desejo de te obedecer vem de ti. A tua palavra nos lembra que és tu
quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo o teu bom propósito. Por isso, abrimos o coração e pedimos: continua trabalhando em nós. Molda nossos pensamentos, alinha nossos afetos e fortalece nossa decisão de te seguir. Em Cristo, você é aceito, não rejeitado, redimido, não abandonado, perdoado, não condenado. Essa verdade muda a forma como você ora, como você se vê e como você se levanta após cair. Não é a sua força que te sustenta, é a obra completa de Jesus. Nos aproximamos com gratidão e reverência. Pai Celestial, palavras não são suficientes para expressar o quanto somos gratos pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Tu és santo e ainda assim nos convidas à tua presença. Tu és grande e mesmo assim te importas com cada detalhe da nossa vida. Obrigado por nos escolher, nos chamar e nos amar com um amor que não merecíamos, mas que recebemos pela graça. Obrigado, porque mesmo quando falhamos, o teu amor permanece firme. O Senhor não muda, não se cansa e não se afasta dos seus filhos. Que essa oração nasça de um coração cheio de gratidão e reverência, reconhecendo que tudo o que somos e tudo o que temos vem de ti. Se essa oração expressa o que está no seu coração, escreva amém nos comentários como um gesto de gratidão. Senhor, a tua palavra nos lembra que não fomos chamados para viver de qualquer maneira. Fomos chamados para viver de forma diferente, separados para ti. O Senhor não nos tirou do mundo para nos perdermos nele novamente, mas para refletirmos a tua luz em meio à escuridão. Há um chamado santo sobre a nossa vida,